Olá pessoal, dando continuidade ao estudo da função quadrática. Hoje vamos falar um pouco sobre o gráfico da função quadrática através do programa GeoGebra. Então esse programa é muito importante para a construção e visualização, principalmente no que diz respeito à geometria, ao estudo geométrico através do plano cartesiano. Então aqui nós temos o plano cartesiano, tá? Nesse plano será construído o gráfico de uma função quadrática. Então a primeira coisa é colocar a notação, né, aquele formato que eu já falei para vocês, né, ele segue mais ou menos esse formato. F de x é igual ao coeficiente a, tá bom? Vezes, é o asterisco, vezes x mais o coeficiente b vezes x. Só um detalhe aqui que eu não tinha colocado antes, né? Esse primeiro x tem que ser ao quadrado, para ser uma função quadrática, né? E por fim, mais o valor de c. Então aqui nós temos os três coeficientes, a, b e c. Iremos estudar a variação destes três coeficientes. O quanto que o gráfico vai mudar, quais são as alterações do gráfico, de tal forma que nós iremos alterar os coeficientes. Qual vai ser o resultado disso no gráfico. Então, iremos fazer isso passo a passo. Então, a primeira coisa é saber escrever o formato. Claro que o programa exige, né, um formato específico. Por exemplo, não tem o vezes é o asterisco, né? E para elevar ao quadrado, vai no acento circunflexo. Mas é isso. Então, o formato é esse. Depois desse formato, é só clicar em Enter. Quando se clica em Enter, automaticamente na tela já aparece uma parábola, né? Uma parábola de concavidade para cima, até porque o valor de A foi positivo, né? Como foi visto na aula anteriormente. Então, ó, foi montado. Como eu não coloquei nenhum valor, então ele já interpreta que todos os coeficientes é 1. Ó, é 1x ao quadrado mais 1x mais 1. Então, todos os coeficientes é igual a 1. Quando eu utilizo essa notação, então automaticamente é criado, ó, uma barrazinha em que é possível variar tanto o valor de A, quanto o valor de B, quanto o valor de C. É o chamado de controle deslizante. Então, nesse controle deslizante, automaticamente já criou um intervalo. Esse intervalo pode ser também alterado, né, por quem estiver construindo. Esse intervalo vai de 5 a menos 5, tanto para A, quanto para B, quanto para C. Então, esse controle deslizante vai ser importante, porque a gente pode simultaneamente fazer cada alteração. Então, partindo de A, vamos estudar um a um, partindo de A. Então, A é igual a 1, 1 é positivo. Então, conforme eu vou aumentando o valor de A, vou aumentar aqui, aí vocês olhem para o gráfico, o que é que vai acontecer? Veja só, essa parábola ela vai fechando cada vez mais. Ó. Então, ó, aumentando o valor de a parábola sempre tende a fechar. Lembrando, continua positivo. Nesse caso aqui já está 4,1 e veja como está fechando. Se eu colocar 5, o que é que vai acontecer? Ó, como fica bem fechadinha. Tá bom? Então cheguei a 5. Mas se eu diminuir, ó, vou diminuindo. Ó, o que é que vai acontecer? Ela vai se abrindo, né? Não vai mais fechando, agora vai se abrindo. Acontecendo o inverso. Ó, vou diminuindo. Vou chegar em 1. Né? Então, vai cada vez mais se abrindo. Só que eu ainda vou continuar diminuindo. O que é que vai acontecer? Ó? Diminuindo, chegando em zero. Ó. Não chega em zero, por que não chega em zero? Porque não existe o A tem que ser diferente de zero. Então vai chegar em 0,1. Aí o que é que vai acontecer? Ó? Pulou para menos 0,1. Ó, veja o que foi que aconteceu. Ó. A parábola já fica com concavidade voltada para baixo. E à medida que eu vou diminuindo, ó, continua, né? E vai, né, ficando cada vez mais estreita. Então é isso que acontece com a variação de A. A variação de A, se é negativo, vai ser concavidade voltada para baixo. Se eu passar de zero positivo, concavidade voltada para cima, e à medida que eu aumento, né, sendo positivo, ó, à medida que eu aumento o valor de a tendência dessa parábola ficando cada vez mais estreita. Ó, cada vez mais
estreita. Então, essa é a relação que existe, tá bom? Com o coeficiente A. Então, vou colocar agora aqui em 1 o valor, tá bom? De A. Vou colocar aqui 1. Não tem problema não, deixar 1,1. Então, aqui é o valor de A. Então, agora vamos ver o valor de B. O que é que acontece com o valor de B? Com a variação de B. Ó, a variação de B eu vou primeiramente aumentar aqui, para vocês notarem. Aumentando a variação de B. O que é que está acontecendo? Variei B. Ó. O que é que está acontecendo na variação de B? Ó. Então, variei positivamente. Ó. O B, para muitos, é o mais difícil de notar o que realmente está acontecendo. Mas, na verdade, B ele representa a inclinação desse ponto aqui. É o ponto aqui que está em 1, no eixo Y. Então, esse ponto B ele implica nessa variação, nessa inclinação, tá bom? Da parábola. Então, conforme vai sendo positivo, ó, então vai tendo a maior inclinação. Agora, se eu deixar em 0, colocar B, lembrando que B pode ser 0, o que não pode ser 0 é A, tanto B quanto C pode ser 0, então deixar aqui em 0, o que é que acontece? Ó? Então ficaria aqui ó, um risquinho lá em 1, analisando, estamos analisando aqui o ponto 1 no eixo Y, então é como se fosse, não tivesse inclinação, né? É bem na pontinha. Agora, se for negativo, o que é que vai acontecer? Ó, negativo, ó. Veja só. Ó, essa inclinação, ela inverte, certo? Ó, é como se houvesse uma inversão dessa inclinação. Agora passasse diminuindo ó, a inclinação. Veja só, negativo, menos 5. Ó. Veja só, menos 5. Tem um tipo de inclinação, ó. E essa inclinação, analisando esse ponto 1 aí, ó, ela muda. Muda a inclinação. Então, a variação de B é isso. É a inclinação nesse ponto aí, o ponto C, da parábola nesse ponto C. Então, analisando nesse ponto C aí, é possível perceber a variação de B, tá bom? Então, é isso. Agora, olhando um pouco para C, já que já estamos falando um pouco de C. C, na verdade, como eu já falei antes, C é o ponto em que a parábola toca o eixo Y. O eixo Y, para quem não sabe, esse eixo aqui, ó, que está na vertical, tá bom? Então, o ponto em que a parábola toca é chamado de C, é o coeficiente C. Veja aqui, ó, está em 1, tá vendo? Então, aqui eu manipulei B, não saiu desse ponto, sempre ficou em 1. O que mudou foi a posição dessa parábola, essa inclinação dessa parábola. Não saiu de 1, por quê? Porque eu não variei B. C, perdão. Então, agora eu vou passar a variar C, ó. Agora, ó, positivamente, o que é que vai acontecer? Ó? Ó, veja que a parábola vai subindo. Subindo, subindo, subindo. Ó. Subiu até o 5. Né? Se eu variar para 4, ó, o que é que vai acontecer? Ela vai descendo. Ó, vai descendo. Chegou aqui perto de 0. Né, ó, e continua descendo. Descendo. Ó, vai até a menos 5. Então, C é bem fácil de interpretar. C é o ponto. Tá bom? Provando aqui para vocês o que eu falei anteriormente, C é o ponto onde a parábola ela toca o eixo Y. Então ela vai variar aqui, ó, só no eixo Y, subindo e descendo. Então é isso, pessoal, né? C, aqui ó, só o ponto Y, subindo e descendo, tá? Enquanto B vai ser essa inclinação, ó, vai ficar indo de um lado para o outro, ó, vai mudando a inclinação desse ponto C, onde a parábola passa esse ponto C, e o A, primeiramente essa amplitude aqui, ó, vai ficando mais largo, mais estreito, né? E quando passa por 0, passa a ser negativo, muda também a concavidade. Então, vendo aí, através do programa, ajuda bastante analisar no gráfico através das alterações, tanto o ponto A, quanto o ponto B, quanto o ponto C. Então era isso, pessoal.